Olá, meus queridos alunos, estou de volta aqui com vocês a mais uma imperdível aula de arte e nós vamos agora ter um assunto muito interessante, inclusive algo que eu gosto muito também, então é bem legal da gente trabalhar isso junto, tá? Mas antes, não esquecendo que você precisa entrar no Google Classroom, tá bom? Fazer a sua atividade e enviar para o professor, tá? Clicar em enviar lá para o professor para que sua presença na aula possa ser validada, tá bom? Então, iniciando nossa aula aqui, gostaria de nós relembrarmos o que nós trabalhamos na aula anterior, tá bom? Nós refletimos um pouquinho sobre o meio ambiente, né, sobre as questões, como que ele é constituído e tudo, para a gente até entender como que a pintura de paisagem, ela retratava esse espaço, tá bom? Então nós vimos tipos de pinturas de paisagem, vimos que o artista, ele tentava representar algumas coisas com respeito às suas sensações. Uma pintura pode ser de paisagem imaginativa, ou então uma pintura de uma paisagem representativa, quer dizer, ele olha para o espaço e tenta representá-la. Vimos várias categorias dela e também vimos os estilos diferentes, com vários pintores, inclusive eu trouxe aqui o William Turner, né, um pintor maravilhoso que realmente mostrava uma maneira diferente de olhar as paisagens através da luz, tá? Bem, mas agora entrando no nosso tema, o tema da nossa aula, tá? Nós vamos trabalhar a questão da arte durável, tá? E vamos ver o geoglifo e a arquitetura egípcia. Esses dois assuntos são bem interessantes de nós compreendermos, mas antes de nós fazermos isso, eu quero que a gente compreenda um pouquinho sobre como funciona, entender um pouco como que é um material durável, né? Porque na aula anterior, que nós estávamos vendo, algumas aulas anteriores, estávamos vendo que a arte efêmera, né? E a arte efêmera trabalha com questão do tempo, né? Ela dura pouco tempo. Ou um trabalho de escultura colocado num espaço que duraria poucos dias, ou o seu próprio material que também poderia se desfazer com o tempo, tá? Então, mas vamos agora compreender, e nós vimos também como era que o material era efêmero. Agora nós vamos ver como é que o material pode ser durável, tá? Então, são aqueles materiais, sobre esses materiais duráveis, né? São aqueles materiais que, na sua composição, apresentam uma forte resistência às condições ambientais, tais como o clima, seco, chuvoso, úmido, etc. Quer dizer, são determinados tipos de materiais que vão suportar a ação do tempo, tá? Eles podem suportar também a pressão do tempo. Então, dependendo de cada tipo de material, eles podem durar por muitos anos, por milênios até, e nós vamos até ver essas questões aqui, tá? Para entendermos melhor um pouco sobre materiais duráveis, eu acho que a gente pode parar para pensar um pouco no nosso próprio cotidiano. O que eu estou vendo no meu cotidiano de material durável, tá? Eu trouxe aqui, então, o concreto. Você vê no seu dia a dia, tá? Os prédios sendo construídos, as casas, ou até a própria casa que você mora, tá? Pode ser construída com esse material. Esse concreto é feito com componentes químicos que dão uma densidade forte, o suficiente que eles podem suportar tanto pressão, peso e tudo, como a própria ação do tempo. Então, você não vai ver de repente um prédio do nada, tem 10 anos, já vai cair. Não, ele vai durar por muito tempo porque o material é um material pensado exatamente no tempo, tá? Então, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês do Museu do Olho, né, aqui no nosso estado, né, construído com o concreto, né, armado e feito essa bela construção maravilhosa, tá? Bem, mas eu trouxe também um outro material, não só esse, podemos pensar também o aço inox, feito com outros componentes também da terra, que é retirado do minério, juntado e construído um tipo de material que possa durar tanto que nem a ferrugem possa corroer ele. Então, eu trouxe aqui também essas duas imagens que a gente pode construir determinados objetos que vão durar muito tempo. Se eu comprar, por exemplo, um objeto com esse material, eles são meio mais caros, mas esse material dura mais até do que outros tipos de materiais. Então, estou só trazendo para vocês exemplos de como podemos pensar em materiais que duram por um bom tempo, tá? Agora eu trouxe aqui também para vocês da questão da natureza, tá? Agora vamos aqui, a natureza produziu sozinha esse material, não foi agora diferente como eu trouxe anteriormente, que o homem pegou e construiu esse material para durar, ou então o concreto. Agora eu estou mostrando para vocês um material que a própria natureza construiu, que ele pode durar por milênios e muito tempo mesmo. Eu trouxe aqui então a rocha, tá? Elas são um material que você pode encontrar em montanhas, coisas assim, muito denso, muito forte, resistente, tá? E, inclusive, as civilizações antigas compreendiam isso e usavam isso para construir até suas moradias ou outros tipos de coisas que precisavam. Também que nós até vamos ver mais para frente isso. Também nós podemos pegar aqui o ouro, né? Muito procurado pelos ricos, coisas assim, né?
com respeito ao seu valor mineral, né? Então ele dura por muito tempo. Então o ouro ele é encontrado na natureza, não foi feito pelo homem, ele acontece por um conjunto de fatores naturais, tá? Bem, agora eu trouxe um quiz aqui para vocês, para ver se vocês aprenderam até esse ponto aqui sobre a questão de materiais duráveis, tá? Então, escreva o nome de um material durável, tá? Então, eu falei alguns para vocês aqui e vocês podem pensar também em outros materiais duráveis, não precisa ser só os que eu trouxe aqui. Pondere um pouquinho e nós vamos responder essa questão então daqui a alguns minutos. Bem, agora retornamos ao nosso quiz aqui, uma pergunta bem simples, nós conversamos sobre essa questão aqui. Vamos ver aqui então sobre
a questão dos materiais duráveis, né, que eu perguntei para vocês. Escreva o nome de um material durável. Então, se você colocou na sua resposta rocha, ouro ou aço inox que eu coloquei, ou se você colocou outro tipo de material, por exemplo, madeira, também ela dura muito tempo, tá? E você pode pensar em outros materiais e está correto se você colocou algum material que realmente você sabe que dura por muito tempo, tá? Bem, agora, pensando nesses materiais duráveis, nós aprendemos sobre a questão dos materiais duráveis, como é que esses materiais são. Civilizações antigas compreendiam também, até como nós agora na atualidade, compreendemos como que pode ser esses materiais e como eles podem ser utilizados, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui a questão dos geoglifos, tá? São tipos de produções artísticas de povos antigos e são desenhos ou motivos enormes feitos no solo com elementos naturais duráveis, como eu falei para vocês, como pedra e madeira, por culturas de várias partes do mundo, tá? Então, é interessante nós observarmos essa questão, porque agora nós estamos falando de uma civilização antiga que compreende esses materiais duráveis e como eles poderiam, então, pensando na ação do tempo, construir um tipo de trabalho artístico que durasse por muito tempo, tá? Então, esse tipo de trabalho nós vamos então observar numa região de Nazca, no Peru, uma região de planície, tá? Em que muitas pessoas do mundo inteiro vão conhecer esse lugar exatamente por esse fenômeno que nós vamos conhecer agora, tá? Eu trouxe aqui um desenho desse geoglifo para vocês verem, tá? Esse desenho é muito interessante. Acredita-se que se fazia esses trabalhos por meio de grupos de pessoas, não era só uma pessoa em si que fazia eles, mas eles tinham uma extensão imensa que você poderia ver de uma determinada altura. Então, na verdade, acredita-se que foi feito para se ver de uma determinada altura. Agora, eu fico pensando assim, né? Na nossa época agora, nós temos drones, né? Que podemos colocar, as tecnologias podem pensar nisso e ver muito mais de determinadas altitudes, ou o avião, helicóptero, você pode ver determinadas partes de um campo ou de um vale, uma planície. Mas como que uma civilização, naquela época, já de 200 anos antes de Cristo, ou 700 anos depois de Cristo, poderia pensar em produzir um trabalho artístico que pudesse mexer exatamente com a visualidade de uma determinada perspectiva, de uma altura, uma determinada altura, né? Pois é, mas esses povos eles conseguiram fazer. No Peru, essas produções existem em vários lugares do mundo. Você pode encontrar no Reino Unido, até no Brasil foi encontrado no Acre, trabalhos como esses daqui. Tá, mas eu trouxe de Nazca exatamente porque são as maiores quantidades de fenômenos e são muito interessantes nós observarmos essas questões, tá? Então, olha aqui, eu trouxe mais um outro desenho, né? Esses trabalhos são feitos em planícies, lugares muito longos, espaçosos, em que você pode visualizar eles se estiver de uma determinada altura, tá? Bem, antes de nós continuarmos a questão do geoglifo, eu trouxe aqui também mais um outro quiz para vocês, para a gente ver se vocês chegaram até esse ponto. Não se preocupe se você errou alguma coisa. Professor, não estou acertando, não se preocupe. Você pode reassistir a aula para aprender melhor e pode aprender muito mais fazendo essas respostas e ponderar sobre outras questões da temática que nós estamos trabalhando, tá? Não se preocupe com isso. O que são geoglifos? Elementos desenhados com carvão em árvores na floresta? São pequenos desenhos elaborados nas paredes das cavernas? São desenhos enormes feitos no solo com materiais duráveis. Então, nós conversamos sobre isso aqui agora, eu vou dar algum tempo para vocês para poder responder essa questão e já nós retornamos.
Olá, meus queridos alunos, eu estou de volta aqui agora para nós vermos a resposta do nosso quiz. Eu espero que você tenha acertado, mas se não acertou, não se preocupa, tá? Isso é normal da gente não conseguir fazer alguma determinada resposta, coisa assim, mas é você estar num processo de aprendizado, tá bom? O que são geoglifos, então, geoglifos que eu perguntei para vocês? Elementos desenhados com carvão em árvore na floresta? São pequenos desenhos elaborados nas paredes das cavernas? São desenhos enormes feitos no solo com materiais duráveis? Isto, se você então respondeu, são desenhos enormes feitos no solo com materiais duráveis, está correto a sua resposta, tá bom? Nós estamos exatamente discutindo sobre esses materiais duráveis agora, nós estamos dentro da arte, essas questões. Olha como os artistas, as produções dos povos antigos, inclusive na nossa atualidade, compreendem muito bem a questão desses materiais, como eles podem ser utilizados para um trabalho de arte. Como nós vimos os artistas usando materiais não duráveis, olha só, até com materiais não duráveis os artistas fazem. Nas aulas anteriores, como nós vimos agora, nós estamos vendo exatamente o contrário, os artistas trabalhando artes que duram por muito tempo, tá? Bem, aí vamos pegar nessa questão desses geoglifos, que eu trouxe aquelas duas imagens para vocês, nós vamos ver aqui quais são as características deles, tá? Existem geoglifos com formas geométricas, linhas, quadrados, círculos, octógonos, hexágonos ou uma composição de todas e com figuras zoomórficas com forma de animal e antropomórficas com forma humanas, tá? Olha, interessante nós observarmos essas coisas, que esses geoglifos eles não são só formas figurativas. O que são formas figurativas? São formas que você pode reconhecer na natureza. Vamos supor, você viu um campo, uma árvore, um jardim ou uma pessoa andando, e são formas figurativas, você reconhece elas. Mas também os geoglifos eram feitos com formas abstratas. O que é isso? São formas que estão longe da tua realidade. Por exemplo, você olha, você vê rabiscos, mas você não consegue determinar, dizer o que exatamente é. Isso são formas abstratas. E os geoglifos têm também essas coisas, mas também, principalmente, eles entram com questões que eu coloco aqui para vocês, zoomórficas. Zoomórficas, ó, zoo quer dizer de animais, tá? Mórfica é transformação, formação, né? Então, essas duas palavras juntando dá exatamente isso que traz, então, desenhos que estão misturados com animais. Né? Então, são imagens que você pode reconhecer da realidade. Quando você vê um desenho no geoglifo, você vai reconhecer quando ele é figurativo, exatamente quando você vê essas formas de determinado tipo de animais ou seres humanos, porque nós temos também aqui, no outro tema, assunto aqui antropomórficas, ó, antro, homem, né, e mórfico é formação, né, então você tem agora a junção de elementos humanos, quer dizer, imagens humanizadas nesses desenhos, tá, construídos. E eu vou mostrar aqui então para vocês, ó, por exemplo, isso aqui pode ser um objeto zoomórfico, né, que tem a forma de um determinado animal, creio eu ser uma espécie de aracnídeo, uma aranha. Tá? Mas também tem as antropomórficas, ó, formas humanas, quer dizer, traz algumas características humanoides do ser humano, como olho, boca, essas coisas, que transformam exatamente em um determinado desenho. Tá? Então, não se tem, como eu disse para vocês, não se tem exatamente uma ideia de quando esses desenhos foram feitos. Quando não, desculpa, de por que eles foram feitos. Tá? Mas interessante nós observarmos, são tão incríveis, que até a Unesco colocou ele como patrimônio mundial, tá? Então, esses desenhos são visitados por pessoas no mundo todo, exatamente por serem muito importantes, tá? Beleza, aí para a gente lembrar um pouquinho sobre a arte efêmera, né, eu trouxe até aqui para vocês essa obra artística do Robert Simpson, exatamente, que ele trabalha uma arte ambiental. Essa arte que nós estamos trabalhando aqui, o geoglifo, ele não deixa de ser uma arte ambiental. Porém, lógico, de um povo muito antigo com conceitos diferentes. Na nossa atualidade, esse artista também fez uma arte ambiental. Porém, esse trabalho ele fez com materiais que, com o tempo, a organização como ele fez esse material, ele não ia durar, tá bom? Isso é uma arte efêmera que a gente pensa, tá? Ele já fez uma outra transformação com outro tipo de materiais que, com o tempo, a ação do tempo ia mudar, tá? Beleza. Então, agora, até essa parte aqui do nosso trabalho, eu trouxe o nosso terceiro quiz, que eu faço a seguinte pergunta: estão presentes nos geoglifos formas animais e humanas, geométricas, humanas e animais, ou somente geométricas? Eu vou dar algum tempo para vocês, para que vocês possam ponderar sobre as imagens que nós vimos agora e ver uma resposta legal para isso aqui.
Beleza, meus queridos, agora estou de volta aqui no nosso quiz, tá? Eu espero que vocês tenham acertado isso aqui, tá? Estão presentes nos geoglifos formas animais e humanas, geométricas, humanas e animais, ou somente geométricas, tá? Então, é lógico, a sua resposta, você colocou geométricas, humanas e animais, está correta. Os geoglifos eles têm exatamente esses tipos de formas presentes no resultado final do trabalho, tá? Bem, agora nós vamos trabalhar a questão também da arte durável, tá? Agora, essa arte durável que nós vamos trabalhar, agora entramos para uma outra civilização, os povos egípcios, tá? E aí vamos ver um pouquinho sobre essas características dessa arte durável, como que ela era pensada pelos egípcios, tá? As tumbas dos primeiros faraós eram réplicas das casas em que moravam, enquanto as pessoas sem importância social eram sepultadas em construções retangulares, muito simples, chamadas mastabas. Entretanto, foram as mastabas que deram origem às grandes pirâmides construídas mais tarde. Olha bem, eu vou trazer aqui para vocês exatamente o desenho de uma mastaba, tá? O desenho não, uma imagem de uma mastaba. É interessante a gente poder analisar isso aqui, que vai trabalhar a questão do tempo. Então, olha, agora os egípcios estão trabalhando a questão do tempo aqui. Eles estão preocupados não exatamente com os segundos, né? Eles estão preocupados com a eternidade. Então, os egípcios eles constroem as coisas pensando exatamente nessa eternidade. Eles pensavam em construir isso para que durasse para sempre. Não sei se os egípcios acreditavam exatamente que tudo isso poderia durar para sempre, quando se eles olhassem, acreditariam, se eles olhassem hoje. Ah, nossa, tantos anos se passaram e tudo, nossa, eu acho que a minha crença talvez seja real. Mas também nós vemos que as pirâmides, esses materiais de construções arquitetônicas, eles sofreram a ação do tempo sim, tá bom? Mas são materiais feitos de uma maneira que duraram milênios, e isso é muito interessante. E isso os egípcios acertaram muito bem, quando pensavam nessa questão da eternidade. Realmente, os trabalhos deles duraram por muito tempo. Então, essas mastabas eram feitas, então, para colocar corpos, mas existia uma questão muito importante com respeito a só simplesmente, não, eu fiz uma tumba para colocar o meu corpo, que eu morri, vou ter que colocar lá, ser guardado e tudo mais. Não, tem muito mais questões do que simplesmente se fazer isso aqui. A eternidade, como eu disse para vocês, era o discurso, o conceito dos egípcios. Então, isso aqui era pensado para a eternidade. Então, o significado dessa mastaba é muito interessante exatamente com respeito a essa eternidade. No Egito Antigo, a palavra significava casa eterna ou casa para a eternidade. Olha só, então tinha realmente uma grande relação com a questão do tempo, né? Então, eu digo que os egípcios eles criaram uma arte para o tempo, tá? Para durar para a eternidade, tá bom? Então, mas aí, quais são as causas? O que foi que incentivou os egípcios a construírem um determinado tipo de construções arquitetônicas que pensasse a questão da eternidade? Por que os egípcios pensavam tanto na eternidade? O que estava por trás de tudo isso? A religião fazia parte de toda a vida egípcia. Por meio da religião, eles interpretavam o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de cada dessa classe e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Então, chegamos a um ponto muito importante aqui, que é a questão da religião, tá? A religião para os egípcios era que regia todas as coisas. Eu trouxe aqui, então, esse esquema para a gente entender como funciona isso, exatamente com respeito, já iniciando da mastaba, que era uma das primeiras construções pensando isso aí, que os egípcios, os faraós, se inspiraram para construir suas pirâmides, tá bom? Bem, a religião ela tinha um pensamento muito relacionado à questão da vida após a morte. Então, assim como muitas religiões no mundo acredita que há uma continuidade da vida no pós-morte, os egípcios entendiam muito bem sobre isso e a religião era que dirigia exatamente esse conceito. Então, organização social, a religião também tinha uma grande influência nessa organização social. Então, quer dizer que existia uma pirâmide social em que era organizado o povo, para que cada um cumprisse as suas obrigações com respeito a essas crenças, tá? E a produção artística, nós vamos ver que essas produções artísticas foram influenciadas, inclusive eu vou ver com mais detalhe na próxima aula sobre essa questão aí, tá? Foram influenciadas, como é que elas seriam produzidas por conta de uma crença, tá? Bem, mas antes de nós continuarmos, eu quero observar um pouquinho se vocês aprenderam essa questão aqui com respeito ao mastaba, tá bom? O que significa mastaba? Local sagrado ou lugar dos deuses? Moradia para os espíritos ou moradia dos mortos?
casa eterna ou casa para a eternidade? Vamos ver então se você conseguiu pegar esse assunto e acerta essa questão aí, tá? Beleza? Então, estou de volta aqui com o nosso quiz, tá? Vamos ver a resposta aqui. O que significa mastaba? Local sagrado ou lugar dos deuses? Moradia para os espíritos ou moradia dos mortos? Casa eterna ou casa para a eternidade? Então, se você colocou casa eterna ou casa para a eternidade, você acertou o quiz e você compreendeu, então, que os egípcios trabalhavam a questão dessa eternidade do tempo, né? Tá bom? Bem, continuando aqui, por volta de 2780, antes de Cristo, a sociedade egípcia já apresentava uma estrutura bastante complexa. As classes sociais começavam a ganhar limites nítidos. De um lado estavam os faraós, cercados por nobres e sacerdotes, do outro os comerciantes, artesãos e camponeses. E numa situação marginalizada estavam os escravos, uma significativa parcela da população. Ó, agora nós compreendemos um pouquinho como funciona essa pirâmide social, basicamente como é. Quanto mais os egípcios foram se desenvolvendo, mais essas classes foram se tornando mais nítidas, tá? Isso quer dizer que, consequentemente, as construções arquitetônicas também foram influenciadas por essas mudanças sociais que houveram. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa das primeiras construções arquitetônicas egípcias, monumentais que eles fizeram, exatamente a questão dessa pirâmide feita pensando a eternidade como passo principal. Essa pirâmide ela fica na região de Saqqara, de um imperador chamado Djose.
Eu acho que eu falei certo, isso mesmo. E ele construiu essa pirâmide e a questão social dos povos estava exatamente relacionada a um fato importante. Quem construiu essas pirâmides? Ele mandou, mas existia alguém da classe social que construía essa pirâmide, que eram os escravos, tá? Bem, ainda continuando sobre isso aqui, vamos ver rapidinho se você entendeu essa pirâmide social para a gente poder analisar uma das mais importantes pirâmides que esses povos construíram, que eu quero entrar com mais detalhe, tá bom? Identifique quais dessas classes sociais eram muito próximas do faraó. Escravos, camponeses, nobres, artesãos, comerciantes ou sacerdotes, tá? Daqui a pouco vamos ver a resposta rapidinho dessa questão para a gente poder continuar a nossa discussão. Bem, voltamos aqui ao nosso quiz e vamos ver a resposta correta dele. Inclusive eu coloquei sem querer aqui a resposta, né? Eu coloquei então, mas vamos ver aqui. Identifique quais dessas classes sociais eram muito próximas dos faraós. Então eu coloquei os nobres e os sacerdotes, estavam próximos do faraó. E é interessante que esses sacerdotes, eles regiam exatamente como que era a vida, a crença e tudo mais na sociedade. Então, eles gerenciavam, vamos dizer assim, os ritos religiosos e tudo. E aí nós vamos ver esta pirâmide aqui, uma das mais importantes. Uma pirâmide dessa chega em torno de 146 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, para construir essa pirâmide, eles foram tão precisos, que essa forma quadrada na base da pirâmide, que fica a parte de baixo, que forma um quadrado certinho, eles erraram apenas 1 centímetro, então incrível. E para construir uma pirâmide dessa precisava de 4.000 pessoas, blocos que pesavam em torno de 2 toneladas cada bloco, até mais. E outra, para tirar esses blocos daqui e trazer do outro lado do rio Nilo para
para lá, não dava para trazer com animais, era com rolos mesmo de madeiras. Então exigia um monte de materiais e em torno de 4.000 pessoas para poder fazer um trabalho desse. Uma pirâmide dessa aqui levou tipo 23 anos para ser construída, para vocês verem a monumentalidade. Por que eles construíram isso? Primeiro, a imponência da política, a religião, a força da religião e a imponência do rei com respeito. Por exemplo, essa é uma pirâmide de Quéops. Por exemplo, eram 3 pirâmides e inclusive tem esfinges, as 3 principais, né? Tem esfinges lá atrás que eu vou mostrar para vocês. E aí, essa construção, ela foi feita para colocar um corpo ali do faraó, tá bom? Esse corpo, ele era mumificado e colocado no interior dessa arquitetura. Agora, para durar quanto tempo? A eternidade. Acreditava-se, inclusive eles colocavam esculturas dentro, caso o corpo não suportasse o tempo que eles mumificaram, eles acreditavam que a escultura iria o espírito iria para a escultura. Então, é bem interessante nós vermos esses detalhes. A esfinge também vai trabalhar na mesma questão. Porém, o diferencial é que o rosto do personagem era do próprio faraó, então você tinha agora um acesso ao rosto como é que é. Lógico que a ação do tempo causou umas alterações aqui, lógico, é uma arte feita para durar o tempo, mas mesmo assim o tempo também vai infligir nisso, tá bom? Então esses 2 elementos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente aprender um pouquinho como é que elas eram construídas, tá? Bem, eu trouxe aqui nosso último quiz, tá? O nosso quiz 6, para a gente finalizar essa nossa questão aqui. Qual a influência da religião sobre a sociedade egípcia? Não havia influência? A religião estava intimamente ligada a toda a vida social egípcia? Somente os escravos davam importância à religião? Vamos ver daqui a pouco, então, a resposta desse nosso último quiz.
Beleza, meus queridos? Voltei agora para o nosso último quiz aqui. Qual a influência da religião sobre a sociedade egípcia? Não havia influência? A religião estava intimamente ligada a toda a vida social egípcia? Somente os escravos davam importância à religião? A religião estava intimamente ligada a toda a vida social egípcia. Espero que vocês tenham aprendido sobre essa questão do tempo e eternidade com respeito aos egípcios. E na próxima aula nós vamos ainda ver mais coisas sobre exatamente essa questão aí. Até mais, meus queridos!